A paz de Cristo a todos. Mais uma vez, o irmão Edu Moura aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu gostaria de falar sobre o Concílio de Nicéia, do porquê acontecer esse concílio, o que houve nesse concílio, do porquê se deu esse concílio. Eu me vi na necessidade de fazer esse vídeo, por quê? Porque eu tenho visto surgir na internet muitos espantalhos acerca desse concílio, muitos sofismas nesse concílio. Eu tenho visto, principalmente em grupos de Face, grupos de Zap, dizendo que o cristianismo ele foi criado por Constantino no Concílio de Nicéia. E eu também vi que o nome Jesus ele foi criado no Concílio de Nicéia por Constantino. Também vi dizer que as liturgias do culto cristão, eles foram criados também por Constantino no Concílio de Nicéia. A Bíblia ela foi inventada no Concílio de Nicéia. A Trindade ela foi criada no Concílio de Nicéia. Tudo isso eu vejo nas redes sociais, pseudo-teólogos espalhando esse tipo de sofisma. Mas afinal, o que se deu no Concílio de Nicéia? O que foi falado no Concílio de Nicéia? Isso a gente vai falar agora. O Concílio de Nicéia, ele foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja. O que é um concílio ecumênico? É um concílio universal. Ele serve para todas as igrejas universalmente. Alguns dizem que o primeiro concílio da igreja foi o concílio relatado em Atos 15, onde os apóstolos eles estavam presentes no concílio e que o concílio de Nicéia ele seria o segundo concílio ecumênico. Alguns já dizem que o primeiro concílio foi o de Nicéia. Todavia, o concílio de Nicéia ele foi o primeiro sem os apóstolos. O Concílio de Nicéia ele deu início em maio de 325 e foi organizado pelo imperador Constantino. E como o imperador Constantino ele foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo e dar início a um concílio, então criou-se muitos sofismas em volta disso por causa da imagem de Constantino, que fez a união de igreja e Estado. O imperador Flávio Valérius Constantino, ele começou o seu reinado em julho de 306 d.C. e ele era muito devoto a uma entidade romana chamada Solus Invictus. Essa entidade ela era cultuada no dia 25 de dezembro e essa data ela foi estabelecida pelo imperador Aureliano no século III. E Constantino ele levava muito à risca esses cultos no dia 25 de dezembro, essa festividade todo o dia 25 de dezembro. E toda guerra que os imperadores ganhavam, eles entendiam que era Solus Invictus que os ajudavam. Em 312, Constantino ele parte para uma batalha chamada Batalha da Ponte Málvia. E nessa batalha, segundo o que nos narra Lactâncio, ele foi um cristão que viveu no século 3 e 4. Ele foi conselheiro de Constantino. E ele nos narra que Constantino ele teve uma visão. E nessa visão, Deus ele manda Constantino marcar os escudos com um sinal, que era esse sinal ele venceria os inimigos. Já Eusébio de Cesareia, na sua biografia que ele faz de Constantino, ele fala que Constantino teria visto um sinal no céu, e esse sinal estava com uma mensagem escrita em grego que falava en totonica, que posteriormente foi traduzido para o latim em hoc signo vinces, que quer dizer sobre este sinal vencerás. E que sinal era esse? Eusébio ele fala que são as duas letras gregas que compõem o nome Christos, a letra grega Ki e Rho. E esse sinal era essas letras juntas como entrelaçadas. Então Constantino ele desenhou
ele desenhou esse sinal nos escudos e partiu para a batalha. E segundo Lactância e Eusébio de Cesareia, ambos falam que essa vitória foi essencial para Constantino se converter ao cristianismo. Constantino ele venceu a luta em 312 e quando foi em 313, ele emite um edito chamado Edito de Milão. E nesse edito ele declara a liberdade de culto cristão. O cristão ele poderia cultuar livremente ao Deus dele, sem a necessidade de fazer culto às escondidas. Antes de Constantino, os crentes, os cristãos, eles cultuavam pela madrugada, eles se reuniam e prestavam culto pelas madrugadas, com medo de represálias do império. Então eles faziam tudo às escondidas. Após o Edito de Milão, eles cultuavam normalmente, sem precisar se esconder. Alguns têm como duvidosa essa conversão de Constantino, porque Constantino via que quanto mais atacava os cristãos, mais os cristãos cresciam. Então ele deu um jeito e falou, pô, eu tenho que ganhar essa galera para mim. E o único jeito dele ganhar os crentes era se convertendo ao Deus deles. E após a conversão de Constantino, ele fez a fusão entre a igreja e Estado. Constantino ele construiu as primeiras basílicas, inclusive a Basílica de São Pedro. Ele foi o primeiro a construir. E Constantino ele mudou o formato da data pagã de 25 de dezembro, onde era cultuado a data de Solos Invictus. Ele passou a dizer que ali se comemoraria o aniversário de Jesus Cristo, que Jesus Cristo teria nascido no dia 25 de dezembro. Sendo que, segundo o calendário lino-simático, o calendário judaico, Jesus teria nascido mais ou menos em outubro. Então Constantino ele fez essas modificações. Constantino ele começou também a pagar a população para que viesse se converter ao cristianismo. Constantino ele estipulou um tipo de dízimo. Como assim um tipo de dízimo? A igreja antes de Constantino não dava dízimos. Constantino ele estipulou, vamos dizer assim, determinou que o crente deveria pagar ou 10% de suas rendas ao clero, ou pagar imposto a Roma. E claro que os cristãos preferiam pagar os 10% de suas rendas ao clero. Então ele foi o primeiro a trazer para a igreja um modelo de dízimo. Constantino ele não aboliu o culto aos outros deuses. Ele mesmo, antes de morrer, ele sacrificou a Zeus. Todavia, não existe nenhum documento histórico afirmando que Constantino teria criado o cristianismo, criado Jesus Cristo. Nós vemos a pessoa de Jesus Cristo sendo citada por nomes ainda no século I, como Flávio Joséfo, o historiador judeu que viveu no século I. Ele fala da pessoa de Jesus Cristo, isso antes de Constantino se converter. Temos também os textos de Tácito Romano, um historiador romano, que não era cristão, ele foi um historiador secular, não gostava dos cristãos, e ele fala de Jesus Cristo, ele fala dos apóstolos. Temos Plínio, o jovem, um historiador do século II, que também cita Jesus Cristo. Existem historiadores seculares que falam a história de Cristo, do homem chamado Cristo que viveu em Nazaré, que viveu em Jerusalém. Então, antes de Constantino, já existem fatos históricos da pessoa de Cristo, da existência de Cristo, fora os evangelhos, que são todos datados do século I. Então não existem indícios históricos afirmando que Constantino criou Jesus Cristo.
Alguns pseudo-teólogos de internet falam também que Constantino criou o nome Jesus, né? Porque Cristo, o nome de Cristo é Yeshua, Yejoshua, é esse povo de internet que ficam hebraizando o evangelho, né? Então impõe tudo a culpa para Constantino. Só que o nome Jesus, né, a palavra Jesus, o J ele foi criado por um gramático chamado Pedro de la Ramée no século XVI ou XVII, por aí. Ele foi um teólogo e um gramático, né? Então ele criou o J para auxiliar em algumas transliterações. Logo, Constantino nunca poderia ter criado o nome Jesus, porque na época dele não tinha o J, né? Então o nome Jesus ele é posterior do século XVII e não antes. Logo, Constantino não criou nome nenhum, não existe nenhum indício histórico, não existe nenhum documento histórico afirmando essa bobagem. Já vi também muitos afirmando que Constantino teria criado o Novo Testamento no Concílio de Nicéia. Mais uma vez, não existe nenhum registro histórico que Constantino criou o Novo Testamento no Concílio de Nicéia. O Novo Testamento, existem indícios históricos que o Novo Testamento ele já era lido no século I. Nós vemos isso nos textos de Clemente de Roma, onde ele cita as cartas de Paulo, ele cita os evangelhos dos apóstolos, quando ele escreve uma epístola para a igreja de Corinto, que estava passando por um problema. Então ele escreve ali, ele exorta a igreja com palavras do evangelho e com palavras de Paulo, com textos de Paulo, para exortar a igreja. E ele também usa muito o Antigo Testamento, exemplos do Antigo Testamento, para exortar a igreja. Nós vemos também o Novo Testamento nas palavras de Inácio de Antioquia. Ele faz muitas citações do Novo Testamento. Nós vemos o Novo Testamento nos textos de Papias, que foi discípulo do apóstolo João. Nós vemos também nos textos de Policarpo, o Novo Testamento. Tudo isso no século I e no século II. Irineu de Leão ele vai citar 4 evangelhos como aceitos pela igreja, isso no século II. Tertuliano, na carta que ele escreve, no livro que ele escreve contra Marcião, ele faz citação de 4 evangelhos aceitos pela igreja e as 3 epístolas de Paulo. Então, o Novo Testamento, antes de Constantino, ele já era lido, ele já era aceito pela igreja. Só Orígenes, ele tem mais de 16.000 citações das Escrituras, inclusive o Novo Testamento. Orígenes era do século II, século II, muito antes de Constantino. Não existe nenhum registro histórico afirmando que Constantino teria criado o Novo Testamento no Concílio de Nicéia. Você vai ver a expressão Novo Testamento nos textos de Irineu de Leão. Já Clemente de Alexandria, no século III, ele vai dizer: um novíssimo testamento foi entregue ao povo de Deus. Então isso no século III, no século II, Tertuliano também, ele vai dizer que tanto os escritos dos profetas do Antigo Testamento, os escritos dos apóstolos do Novo Testamento, todos eles são divinos, são de inspiração divina. Já Justino Marte, ele vai chamar os evangelhos de a memória dos apóstolos. Então, antes de Constantino, o Novo Testamento já era lido, já era aceito pela igreja. Antes de Constantino, o Novo Testamento já existia. Até que Atanásio, no século IV, se não me falha a memória, acho que foi em 367, ele propôs uma lista com 27 livros para o Novo Testamento. E em 393, essa lista ela foi aceita no Concílio de Hipona e também ela foi aceita no Concílio de Cartago, né? Alguns livros eles foram tidos como duvidosos no século III, né, no século II, mas que depois de
serem bastante revisados, eles foram aceitos, né? Então, foram aceitos quando Atanásio propôs esses livros, e como já era lido em alguns lugares, eles foram aceitos. E como se deu essa canonicidade? Todo livro que tivesse uma assinatura apostólica, esse era autêntico. E todo livro que tivesse testemunha, que foi escrito por um apóstolo, esse era autêntico. Como, por exemplo, os evangelhos não têm assinatura apostólica, mas pelos testemunhos de pessoas mais antigas, mais próximas dos apóstolos, eles foram reconhecidos como autênticos. Como, por exemplo, Papias, ele vai dizer que Mateus escreveu o seu evangelho em língua hebraica. Policarpo, ele vai dizer do Evangelho de João. Irineu de Leão, que foi discípulo de Policarpo. Então, esses testemunhos tiveram como peso para a autoridade dos evangelhos. Por isso que eles são tidos como autênticos, pelos testemunhos dos mais antigos. Não foi Constantino que fez essa listagem e nem criou. Não existe nenhum registro que afirme, não existe nenhum registro histórico que sustente tal afirmativa. E quanto à Trindade, né? Alguns irmãos unicistas e unitaristas, eles dizem que a Trindade ela foi criada por Constantino no Concílio de Nicéia. Isso é totalmente falso. Também não existe nenhum documento que sustente tal afirmação. Existe sim a Trindade dentro do cânone niceno, né? Só que não foi criado no concílio. Logo no século I, né, num documento chamado Didaquê, que é um dos documentos mais antigos da igreja, juntamente também com a primeira carta de Clemente, nós vemos menções da Trindade. O Didaquê, ele vai chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três seres distintos um do outro. Clemente de Roma, ele fala que existe um único Deus. Todavia, ele vai chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como seres distintos um do outro. Inácio de Antioquia, ele vai dizer que existe um único Deus, né, que os cristãos eles creem em um único Deus. E ele também vai chamar Cristo de Deus. Ele vai dizer que Jesus é Deus, mas ele faz distinção entre o Filho e o Pai. Todo cristão na época primitiva, todos eles eram monoteístas. Eles defendiam a ideia de um único Deus. Só que eles também defendiam que Cristo era Deus, o Pai era Deus, o Espírito Santo era Deus. Mas eles faziam a distinção de pessoas um do outro. Nós vemos isso nos textos de Hipólito de Roma, nós vemos isso nos textos de Taciano, nós vemos isso nos textos de Clemente de Roma, onde eles defendiam a ideia de um único Deus, mas também defendiam a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estes seres distintos um do outro. A ideia da Trindade ela nasceu no século I, junto com os primeiros documentos. Pera aí, que minha esposa me interrompeu. Então, a ideia da Trindade, ela nasceu. A ideia da Trindade, o conceito, ela nasceu no século I, sistematizada no século II. O primeiro a tentar sistematizar o doutrina da Trindade foi o pastor Hermas, no século II. Todavia, ele acabou caindo numa heresia, porque ele afirmou que o Filho, uma época, não existia. Existia só o Pai e o Espírito Santo, e que o Filho não existia. Então ele acabou caindo numa heresia, dizendo que o Filho tinha uma época que o Filho não existia. Irineu de Leão, na sua obra Há Diversos Hereses, ele vai dizer que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque tudo que é gerado de Deus também é Deus. E, segundo ele, o Filho ele é gerado de Deus desde a eternidade. Já existia com o Pai. Então, ela começou a ser sistematizada no século II, até que Tertuliano ele formula a ideia e ele coloca o nome de Trinas, que quer dizer Trindade.
O problema de Tertuliano é que ele criou um tipo de hierarquia na Trindade. Ele fala que o Espírito Santo ele é submisso a Cristo e Cristo é submisso ao Pai. Então ele coloca uma hierarquia entre ambos. Já Atanásio de Alexandria, ele não cria uma hierarquia na Trindade. Todos são todos são igualmente ao Pai, tanto divinos como soberanos, de qualquer forma. Já Justino de Roma, ele vai dizer que Deus ele gera Cristo a partir de si mesmo, ou seja, Cristo ele é uma parte da divindade de Deus. Ele é uma parte da divindade de Deus. Logo ele tem distinção, ele é distinto do Pai. Já Tassiano ele vai dizer que o Logos sempre existiu no Pai, e que o Logos ele tem uma distribuição, que o Pai tem uma distribuição do Logos, mas sem se romper, porque se romper, ele desliga da sua natureza. Logo para Tassiano, o Pai e o Filho eles estão ligados pela mesma natureza, pela mesma divindade, né? Então a ideia da Trindade ela já existia nos séculos antes de Constantino. Constantino ele não criou a Trindade. Mais uma vez também não existe nenhum documento que sustente tal afirmativa. A Trindade ela foi mencionada sim, ela está no Credo Niceno, mas ela não foi criada no Concílio de Nicéia. Foi Tertuliano que melhor sistematizou no século II, né? Estou falando do século II. O problema de Tertuliano é que ele criou uma hierarquia, mas ele foi no século II foi o que melhor sistematizou. Ele dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele foi o primeiro a dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas que compõem uma única divindade. A doutrina da Trindade, o conceito da Trindade, ela já existia no século I, ela foi sistematizada no século II e oficializada como dogma no século IV, em 381, no Concílio de Constantinopla. Constantino ele não fez nada quanto à Trindade. Isso é totalmente falso. Segundo os pseudo-teólogos, né, de internet, de Facebook, os fora do sistema do YouTube, eles falam que Constantino fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Não existe nenhum documento que sustente esse sofisma. Claro que o catolicismo romano ele começou a ser gerado em Constantino, só que ele foi ganhando forma no decorrer dos séculos. Quem oficializou o cristianismo, a religião oficial do Império Romano, foi Teodósio I, com o Edito de Tessalônica, no Concílio de Constantinopla em 381. Constantino não oficializou nada. A única coisa que Constantino fez, o documento emitido por ele foi o Edito de Milão, dando a liberdade de culto cristão. Constantino não oficializou religião nenhuma, não existe documento que sustente essa afirmativa. O catolicismo romano ele foi ganhando forma no decorrer dos séculos. No século VII, no século VIII, se não me falha a memória, que entrou a imagem de escultura, né, no segundo concílio de Nicéia, em 780, por aí. Isso foi no decorrer dos séculos. Constantino ele não criou essas coisas. Mas afinal, o que aconteceu no Concílio de Nicéia? O que houve no Concílio de Nicéia? O que foi debatido no Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia ele foi idealizado para debater as ideias de Ário, um bispo de Alexandria. Ele começou a ensinar que Jesus Cristo ele era um tipo de um semideus, que Jesus Cristo ele foi criado por Deus. Cristo ele não foi eterno. Houve um tempo que Cristo não existiu, ele foi criado por Deus. E esse ensinamento ele estava seduzindo muitos leigos na época. Então houve uma disputa teológica acirrada por causa desse ensinamento do bispo de Alexandria.
Então Constantino ele organiza esse concílio e convida mais de 1.800 bispos de todo o Império Romano. Só que não foi nem a metade disso. Eusébio de Cesareia conta os 250 pessoas, 250 bispos no concílio. Já Atanásio, Hilário de Poitiers, Jerônimo de Tritão, eles contam 318 bispos. Então ficou na contagem 318 bispos no total que participaram do concílio. Nesse concílio, quem mais se destacou contra Ário foi um homem chamado Alexandre de Alexandria. Ele combateu ferozmente o arianismo. E nesse concílio, só quem podia falar, só quem podia debater, só podia quem era bispos, diáconos, não podiam falar. E na época, o assistente de Alexandre era Atanásio. Atanásio não podia falar porque ele era apenas um diácono. Só que ele quebrou todos os protocolos e começou a refutar as ideias de Ário em pleno concílio de Nicéia. E ele cita João 10,30, quando Cristo fala: eu e o Pai somos um. Ora, se Cristo e o Pai são um, então Cristo sempre existiu com o Pai. Então foi decidido no concílio que Cristo era o verdadeiro Deus, eterno com o Pai, gerado e não criado. E que foi essa a crença deixada pelos apóstolos. Então, unanimemente as ideias de Ário elas foram rejeitadas. Ário ele foi banido como herege e Atanásio passou a vida combatendo os arianos que fugiam de Atanásio como o diabo foge da cruz. Acabou que depois do concílio de Nicéia, alguns bispos arianos procuraram Constantino no particular, convenceram ele das ideias arianas e Constantino acabou virando um ariano. Inclusive ele tentou convencer Atanásio de aceitar os arianos de volta. Atanásio não aceitou. Atanásio combateu o império sozinho, ele combateu o imperador, ele não quis nem saber se era imperador, se tinha autoridade. Ele não aceitou os arianos, ele foi contra as ideias do imperador, foi banido. Nessa jornada dele, ele escreveu várias refutações ao arianismo, ele combateu ferozmente o arianismo. Constantino ele morreu ariano e no leito de morte ele foi batizado por um ariano, porque nessa época eles acreditavam que quando você batizava você não podia pecar mais, né? Então por isso que muitos cristãos eles eram batizados no leito de morte, porque eles acreditavam que era o batismo em água que purificava o seu pecado e você não podia mais pecar após o batismo. Essa era a crença deles, que você não podia batizar, você não podia mais pecar após o batismo. Então por isso que muitos eram batizados em leito de morte, inclusive Constantino. Então esse é um resumo, né, da história de Constantino. Esse é um resumo do que foi o concílio de Nicéia, né, tirando a ideia desses sofismas, né, de que a Bíblia foi criada por Constantino, o nome Jesus foi criado por Constantino, o cristianismo foi criado por Constantino. Então, claro, Constantino ele fez muita coisa, ele trouxe muito paganismo, né, para o cristianismo. O catolicismo romano foi gerado por ele, mas ele não criou nada disso, né? Não existe fontes que sustentem essas afirmativas, que o nome Jesus foi criado por Constantino, que o Novo Testamento foi criado por Constantino, que Constantino adulterou a Bíblia no Concílio de Nicéia. Isso não existe registro nenhum que sustente tais afirmações. O que Constantino fez, um bispo ele relata isso, não me lembro bem se foi Eusébio de Cesareia ou se foi Jerônimo. Ele relata que Constantino ele mandou copiar, não fazer. Ele mandou copiar 50 Bíblias para distribuir em Constantinopla. Foi isso que Constantino fez. Ele não fez no Concílio de Nicéia. Ele fez durante a vida dele. Fizeram essa cópia para distribuir
em Constantinopla. Então não existe registros históricos que sustentem essas afirmações que Constantino criou a Bíblia, criou o cristianismo, criou o nome de Jesus. Isso são tudo sofismas criados por pseudos teólogos de internet que ficam vendo vídeos de YouTube desses caras que falam um monte de besteira e não citam fontes, a fonte é a cabeça deles. Né? Então não existe registros históricos que sustente essas afirmativas. Então fique com essa palavra, né? Então espero que gostem do vídeo, né? Tenham uma boa noite, se cuidem, né? E até a próxima.